Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Peter Ares Minas. Estamos aqui para gravar mais uma videoaula do nosso curso gratuito de Direito do Consumidor. Hoje nós vamos falar sobre... Deixa eu descer um pouquinho. Ah não, é aqui mesmo. Na verdade, hoje nós vamos dar início ao capítulo 5 que trata das práticas comerciais. Nós vamos falar sobre oferta hoje, tá? E nós vamos seguir aí falando sobre publicidade, práticas abusivas, enfim. Vamos falar sobre coisas mais do dia a dia do consumidor. Não que as sessões anteriores não façam parte do dia a dia do consumidor, mas vocês vão ver que conforme a gente for falando os artigos, conforme a gente for estudando os artigos, vocês vão perceber, vocês vão identificar alguma situação que já aconteceu ou com você ou com alguém próximo a você, tá bom? Peço desde já que você se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Ative o sininho. E se você gostar dessa videoaula aqui, você deixa o seu like. Se você não gostar, não tem problema, pode deixar o dislike e comenta aqui embaixo a sua opinião e compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa, tá bom? Gente, tá um calor absurdo aqui no Rio de Janeiro. Você deve perceber que eu tô vestido até de uma forma não usual, né? Tô suando aqui, ó, minha testa tá brilhando. E eu tô num espaço fechado aqui, porque eu não posso ligar nem o ventilador, né? Pra não atrapalhar no áudio aqui da minha voz. E tá difícil a coisa. Então, se vocês perceberem que eu tô com um raciocínio meio lento, vocês me perdoem, por favor, tá? Então vamos dar início aí às práticas comerciais. Vamos começar do artigo 29, que é esse aí que está na tela de vocês, e nós vamos falar também sobre a oferta, que é a seção 2, que começa no artigo 30 e vai até o artigo 35, tá? E vamos aguentar esse calorzão de, meu Deus, já aquecimento para o verão. Vamos lá. Acompanhe comigo na tela de vocês aí. Artigo 29 vai dizer o seguinte: para os fins deste capítulo e do seguinte, tá? Então, desse capítulo e o capítulo seguinte, que a gente vai ver um pouco mais na frente, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Então, gente, esse artigo ele vai tratar dos chamados consumidores por equiparação, que é um conceito que a gente viu lá desde a primeira aula, tá? Quando a gente estudou o conceito de consumidor e vimos repetidas vezes nas aulas posteriores, tá? Então esse artigo 29 não nos traz nenhuma novidade, não nos traz nenhum conceito novo, tá? Então nem vou entrar muito a fundo. Vamos agora ao artigo 30 e falar da oferta em si, tá? Vamos entrar aqui na seção 2 da oferta e vamos falar do artigo 30, que diz o seguinte: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela a se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Apesar da redação extensa desse artigo, a ideia é bem simples, tá? Se um produto é oferecido a você por um valor X, ou se um serviço é oferecido para você por um valor X, esse produto ou serviço tem que ser vendido para você de qualquer forma, mas pelo valor X, tá? Por exemplo, eu tenho esse celular, tá? Eu anuncio a venda desse celular por R$ 200. Se aparecer alguém interessado, eu obrigatoriamente tenho que vender esse celular por R$ 200.
A não ser que nesse caso aqui seja estamos falando de uma estipulação livre, onde as partes podem negociar um valor mais abaixo, tá bom? Por exemplo, se o cara perguntar, você faz por 150? Eu respondo, sim. Então eu tenho que vender a 150, tá bom? É isso que diz o artigo 30. Se eu falo que vou vender algo por um determinado valor, se eu anuncio isso de alguma forma, quando chegar a hora de efetivamente vender, tenho que vender pelo valor que eu anunciei, tá bom? O artigo 31 vai dizer o seguinte: a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas. Olha só, a informação tem que ser correta, clara, informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. Parágrafo único. As informações de que trata este artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével, tá? Então vamos lá. Vamos por partes aqui. O caput do artigo 31, a cabeça do artigo 31, diz como que deve ser feita a oferta. E não só a oferta, a apresentação também do produto ou do serviço. Então, está dizendo que tem que ser de forma correta, de forma clara, de forma precisa, de forma ostensiva, ou seja, bem nítida, tá? E em língua portuguesa, afinal nós moramos no Brasil, então não adianta nada eu anunciar um produto numa língua que as pessoas não vão entender, tá? E essas informações têm que ser sobre qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, enfim, tá? As características que envolvem o produto ou o serviço, tá? Então, tudo tem que ser passado para o consumidor de forma direta, clara, reta, sem rodeio, enfim, tá? E entendível, beleza? O parágrafo único vai dizer sobre os produtos refrigerados. Geralmente carnes, laticínios, em geral, né? Leite, queijo, enfim, tá? Nesses produtos refrigerados, ou seja, que estão expostos à refrigeração e que eles têm que ser oferecidos de forma indelével. Por quê? Quando está ali na refrigeração, ele está conservado. Agora, quando se tira ele desse estado de refrigeração, vamos pegar, por exemplo, esse calor de rachar a cabeça que está falando aqui no Rio de Janeiro, ele vai descongelar, vamos dizer. Ele vai descongelar, vai gerar umidade e aquela umidade provavelmente vai para a etiqueta também do produto ou serviço, vai molhar e a informação não estará ali de forma que o consumidor consiga entender, porque vai estar molhado, é papel, né? O papel vai molhar, a tinta vai manchar, enfim, o consumidor não vai conseguir entender o que está escrito ali. E isso, obviamente, vai prejudicar o consumidor. Então, para evitar esse tipo de situação, o artigo 31, parágrafo único, diz que as informações têm que ser feitas de forma indelével, ou seja, que não dê para se apagar, tá bom? Vamos agora ao artigo 32, deixa eu subir a tela aqui. O artigo 32 diz o seguinte: os fabricantes e importadores, vou até subir mais um pouquinho, pronto, lá em cima na tela. Artigo 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Vamos ler também o parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Então, vamos lá.
você tem um determinado produto, né? Esse produto tem uma garantia. Todo produto tem garantia, tá? E dentro desse prazo de garantia, quando ou se o consumidor contatar o fornecedor sobre algum defeito desse produto, o fornecedor ele tem que resolver esse problema, tá? Ele tem que resolver esse problema. E é por isso que o artigo 32 está aí, tá? Em relação aos componentes e peças de reposição, tá? Enquanto aquele produto estiver sendo fabricado, ou seja, enquanto o produto ainda estiver circulando no mercado, o fabricante e o importador tem que assegurar os componentes e as peças necessários para o caso de algum defeito. A peça está ali à disposição para conserto, tá? Original, tá? Peça original. E aí você vai se perguntar, mas e se o produto sair de circulação? E hoje em dia isso acontece de uma forma até rápida. Como é que fica? Aí vem o parágrafo único e vai dizer que, ó, se a produção desse produto ou a importação desse produto acabar, tá? E aí não tiver mais peça de reposição, né, para um eventual conserto, a oferta desse produto deve ser mantida por período razoável de tempo, tá? Então você tem ali a vida útil do aparelho, certo? Enquanto o aparelho estiver na sua vida útil, alguma peça tem que ter, tá? Algum componente ali tem que ter. Obviamente que com o passar do tempo vai ficar cada vez mais raro, mas enquanto tiver, tem que estar à disposição, beleza? Parágrafo 33. Perdão, gente. Artigo 33, tá? Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, gente, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é de 1990, tá? Naquela época não tinha internet como a gente tem hoje, tá? Mas isso há entendimentos judiciais também de que isso se aplica também à venda pela internet, tá? Até porque a lei tem que acompanhar também o tempo, a cultura, a época, enfim, tá? Mas vamos voltar aqui ao artigo 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, né? Correios, né? Deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina, tá? Então, o que acontece aqui? Nas vendas não presenciais, vamos colocar assim, em geral, o nome do fabricante, o endereço do fabricante, né, ou vendedor, enfim, tem que estar na embalagem. E não só na embalagem, tem que estar na publicidade e em todos os impressos, tá? Em todos os meios de comunicação, ok? E essa venda não pode trazer custo para o consumidor. Ou seja, essa publicidade, essa venda, se ela não for feita de modo presencial, o consumidor não pode arcar com os custos. O custo é todo do fornecedor, tá? Então, para cada ligação que você recebe aí de uma Sky da vida, de uma Oi da vida, hoje que nem existe mais, né? Mas uma empresa de telefonia aí, uma Claro, uma Vivo da vida, tá? Esses telemarketings aí, hoje em dia nem acontece tanto isso, mas antigamente acontecia muito. De o custo dessa ligação ser passado para o consumidor, tá? Ou seja, o consumidor é meio que obrigado a comprar, tá? Porque pensava assim, poxa, já que a ligação vai ser cobrada, então eu vou comprar logo isso, que já vem logo tudo no mesmo pacote. Aí vem o CDC e fala assim, não,
o risco sempre é do fornecedor. O risco do empreendimento é do fornecedor. No caso aqui, do fabricante, tá? Então, ele que arque com tudo, tá bom? Artigo 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Gente, preste atenção nisso aqui. Isso se aplica muito aos vendedores de curso, tá? Vendedor de curso. Sabe aquelas mensagens que você recebe no WhatsApp de determinadas instituições de ensino que te oferecem cursos de graduação, pós-graduação, ou ou até mesmo ligações? Pois é. Se essas informações elas forem apresentadas a você de modo de modo repetitivo, que te, no português, claro, enche o saco, tá? Você pode ajuizar a instituição, tá? Por dano moral. E aí, nesse caso, vai entrar tanto a instituição de ensino quanto o representante, né? Porque essas instituições, elas contratam empresas de publicidade, tá? Elas contratam determinadas empresas de publicidade, e essas empresas de publicidade que são as responsáveis por entrar em contato com os supostos consumidores, tá? Eles têm um banco de dados com alguns números, com alguns dados de algumas pessoas que ou alguns fizeram algum curso com eles ou viram um anúncio na internet e aí chamou a atenção e aí cadastrou lá na newsletter, lá deixou o telefone. E aí o que acontece? Essas instituições pegam esses dados, mandam esses dados para essas empresas de publicidade e aí eles dão a meta. Olha só, eu quero vender tantos cursos, tá? A empresa de publicidade repassa isso para os seus colaboradores. E os colaboradores têm que bater a meta e vender tantos cursos, tá? É assim que funciona. Para coibir esse tipo de situação, existe o artigo 34 do CDC, tá? Que num eventual ajuizamento de... Eu ia falar ajuizamento de ação, mas ia soar como um pleonasmo. Mas enfim, vocês entenderam, tá? O judiciário sendo acionado, entra os dois, tanto a instituição quanto a empresa de publicidade. Porque a responsabilidade é solidária. Os dois respondem, ó, juntinhos. Certo? Para fechar, vamos ao artigo 35, que eu vou até subir mais um pouquinho por causa da minha miniatura aqui no canto. O artigo 35 vai dizer o seguinte: se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, tá? Ou seja, se ele não cumprir com aquilo que ele mesmo propôs, ou que ele mesmo ofereceu, tá? A oferta, a apresentação ou publicidade, ou seja, repetindo, em outras palavras, se o fornecedor te ofereceu uma coisa e na hora do vamos ver ele não cumpre com aquilo que ele ofereceu, tá? O consumidor poderá alternativamente e a sua livre escolha. Então, fazendo um link com as aulas anteriores, quando a gente falou do fato, do produto, do serviço e do vício, tá? Do fato e do vício. Fato, acidente de consumo, e vício é defeito, tá? Tanto lá quanto aqui, as opções que são apresentadas para o consumidor, elas são opções alternativas, ou seja, ele tem que escolher uma somente. E a escolha cabe ao consumidor, ou seja, o consumidor que, dentre essas opções, vai escolher aquela que melhor ele vai escolher a que ele acha melhor para sanar o problema, tá? E quais são essas opções aqui no caso do descumprimento da oferta?
Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ou seja, se eu pedir aqui um celular XYZ, eu quero o celular XYZ do modelo que eu escolhi, tá? É uma opção para o consumidor. Ou ele pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, tá? Então ele fala assim, olha só, já que não tenho mais o celular XYZ, eu quero o celular ABC, que ele é um celular parecido com o que eu quero, tá? E também o preço tá ali no mesmo patamar, tá? E detalhe, o preço também tem que estar ali equivalente. Não adianta você dar uma de esperto e escolher um produto com preço mais caro. Ó, isso também não pode, tá? Não pode. E a outra opção, que é a que geralmente o consumidor escolhe, ou pelo menos é a mais escolhida, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia equivalente antecipada, eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Ou seja, o dinheiro de volta acrescentado de juros e correção monetária. Tá? Geralmente é a opção mais escolhida. Ok, gente? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi difícil gravar, hein, gente? Hoje foi difícil gravar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido, apesar da dificuldade, passar o conteúdo de forma clara e direta para vocês. Você gostou? Deixa o seu like. Você não gostou? Não tem problema. Pode deixar o dislike. Comenta aqui embaixo alguma coisa, qualquer coisa, para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é relevante e é assim para entregar para mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa, tá? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo, bons estudos e até a próxima aula.